Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, né? Estou gravando na minha residência. Estou gravando aula hoje para a turma do nono semestre, Direito Tributário 1, né? Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso plano de ensino. E eu até abri ele aqui, queria que vocês acompanhassem também. Porque pelo que parece, nós não vamos retornar esse semestre com as aulas presenciais, né? De qualquer forma, pelo que eu pude verificar, nós já concluímos nosso plano de ensino na última aula. Olha, só vocês verificarem, nós falamos aqui em Direito Tributário 1, no plano de ensino aqui, do sistema constitucional tributário, falamos dos princípios constitucionais tributários, né? Depois entramos especificamente no direito positivo tributário, falando da definição do direito tributário, conceito de tributos, espécies tributárias, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, né? Depois entramos no assunto competência tributária, né? Capacidade, e fizemos a distinção entre competência e capacidade tributária, né? Distribuição das competências tributárias. Falamos da incompetência, que é a imunidade, né? Ocasião que até fizemos a distinção em relação a outros institutos que são parecidos, mas não são a mesma coisa, como a isenção, por exemplo, né? Entramos aqui na obrigação tributária, né? Relação jurídica tributária, fato gerador, os aspectos do fato gerador. Então a gente concluiu, em termos de conteúdo, o nosso plano de ensino, né? Pode até imaginar, eu já passei, hoje é dia 18, ou seja, tem tarefa até a semana que vem, né? Que é dia 25. Eu vou... 18? Isso, dia 25. Então, você tem que entregar a tarefa essa semana ou entregar. Hoje eu vou fazer a correção daqueles exercícios que nós passamos até então, que nós corrigimos até a atividade remota 4. E nós demos 8 atividades remotas, né? Então, eu tenho que corrigir com os senhores a atividade remota 5, 6, 7 e 8. Ok? E como a gente terminou aí com uma semaninha de antecedência, logo em seguida, passando na próxima semana, eu já estou pensando na M2 e provavelmente eu vou aplicar um trabalho. Se eu definir dessa forma mesmo, mais um trabalho para M2, eu já encaminho o tema para os senhores irem pesquisando, vocês vão ter mais tempo daí, mais tranquilidade e poderão se adequar, inclusive, em relação às outras matérias, tá bom, pessoal? Mas em relação ao plano de ensino, está concluído. Encaminhei todos os textos para os senhores, né? As vídeos aulas. Acaba rendendo mais, né, pessoal? As aulas assim à distância, né? A gente vai direto no ponto. E o plano de ensino foi preenchido, né? Até pensei da gente entrar já em matéria relacionada ao 10º semestre, mas melhor não, né, pessoal? Vamos torcer para que a gente volte com as aulas presenciais, né, que é o melhor dos cenários, né? Então vamos lá, pessoal, para não perder muito tempo, eu não quero que fique muito longo o vídeo, tem bastante coisa para corrigir. Na atividade, deixa eu me localizar aqui. Então, nós estamos corrigindo, pessoal. Eu vou encaminhar para os senhores essas perguntas novamente com as respostas. Atividade 5, 6, 7 e 8, tá? Então, vamos lá. Atividade 5, né? Que começava com exercícios de fixação do falso verdadeiro. Então, a primeira é assim: competência e capacidade tributária possuem o mesmo significado? Não, acho que já devo ter falado mais uma vez isso para os senhores, né? Competência tributária diz respeito ao aumento, à majoração, à criação de um tributo. Quem tem? União, Estado, Distrito Federal, Município. Capacidade diz respeito à cobrança. Pode, inclusive, ser transferida para outrem, né? Então, são coisas distintas. Competência tributária e capacidade tributária ativa. A segunda, de acordo com a teoria adotada pelo CTN, na isenção não há incidência jurídica e, portanto, o tributo não chega a nascer. Não, pessoal, voltem na aula lá que nós falamos de isenção. Existem duas teorias que procuram localizar a isenção da natureza jurídica da isenção. A teoria adotada pelo Código significa que a isenção é uma hipótese de exclusão. Quer dizer, o tributo nasce, mas a lei isentiva exclui o crédito tributário. Para a teoria mais moderna, a lei isentiva impede o próprio nascimento. Nós falamos sobre isso, tá? Então é falso. As duas primeiras são falsas, né? Terceira, as normas gerais de matéria tributária devem ser estabelecidas por lei? Sim,
por lei, mas por lei complementar, então é falso, né? Lei complementar, artigo 146, inciso 3º da Constituição. Quarta, isenção e remissão, com 2 S's, significam a mesma coisa? Falso, pessoal. Isenção é a hipótese de exclusão do crédito tributário, acabamos de falar. Enquanto que a remissão é o perdão do crédito tributário e é uma forma de extinção do crédito tributário, tá? O perdão do tributo, tá? Lembrando que a anistia é o perdão das multas, né, das penalidades. 5. As pessoas imunes estão desobrigadas do cumprimento de todas as obrigações tributárias? Falso, né, pessoal? Lembrando que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal diz respeito ao pagamento. A isenção desonera a obrigação principal, mas não as obrigações acessórias, que é preencher notas, entregar declarações, etc, etc, né? Sexta, só existe repartição de receitas tributárias entre a União e os estados? Falso, né, pessoal? A gente sabe que a Constituição faz a repartição tributária, né, prevendo a competência tributária da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal. 7. A definição de tributo somente pode ser feita por lei complementar? Pela dicção do artigo 146, inciso 3º, letra A, sim. Cabe à lei complementar definir o que é tributo. E quem o faz hoje é o CTN, que nós já sabemos, embora tivesse nascido uma lei ordinária, é, por recepção, uma lei complementar. Ok? Ainda nas atividades 5, pessoal, eu estou correndo um pouquinho para dar tempo da gente falar de tudo. Mas de qualquer forma, eu lembro os senhores, vocês vão receber esse texto com as respostas bonitinhas, tá? São questões agora, ainda na atividade 5. Defina isenção e imunidade. Vocês têm essa definição no material, né? A isenção, com base no que diz o código, é uma hipótese de exclusão do crédito tributário e é prevista em lei. Já a imunidade é a hipótese de não incidência constitucionalmente prevista. É quando a Constituição desonera, tá bom? Então, a isenção é a hipótese de exclusão, enquanto que a imunidade é a hipótese de não incidência tributária constitucionalmente qualificada. Esses conceitos vocês têm também nos textos que nós passamos. Segunda, qual a diferença entre isenção, remissão com C cedilha agora e anistia? Isenção nós já falamos, que é a dispensa do pagamento, né? Remissão significa pagamento, tá? E anistia, ó, remissão com C cedilha é pagamento, remissão com 2 S's é perdão do tributo. E a anistia, que eu já te mencionei há pouco, é o perdão das penalidades tributárias. Leia-se, multa. 3. Defina a obrigação tributária principal e acessória. Pessoal, isso está até no código, a definição de obrigação principal e acessória. A obrigação principal é aquela de levar dinheiro aos cofres públicos, é a prestação pecuniária. A obrigação principal, obrigação tributária chamada principal, é essa de pagar o tributo. Enquanto que a obrigação acessória é qualquer outra obrigação prevista na legislação tributária que não seja pagar. Preencher notas, acabei de mencionar, entregar declarações, submeter-se à fiscalização e assim vai, tá, pessoal? Qualquer outra obrigação prevista em lei que não seja pagar. Isso é acessório. A quarta questão que foi passada. Qual a finalidade e importância do estabelecimento de normas gerais em matéria tributária? Aqui até uma matéria de direito constitucional também, né, pessoal? Em se tratando o direito tributário de matéria de competência concorrente, em que podem legislar sobre o assunto qualquer uma das pessoas políticas, União, Estado, Distrito Federal, Município, é importante que existam normas gerais sobre o assunto, aplicáveis a todos. E no caso de matéria tributária, existe o CTN, né? E é de competência da União o estabelecimento dessas normas gerais. Importante aqui ler os parágrafos do artigo 24 da Constituição para se lembrar desse assunto, competência concorrente. Tá bom, pessoal? Quinta questão. De quem é a competência para estabelecer normas gerais? Acabei de falar, em matéria tributária, é da União, artigo 24 e artigo 146. Sexta, defina fato gerador.
está no código, mas é a descrição hipotética de um fato na lei, o qual que ocorrido no mundo fenomênico faz nascer a obrigação tributária. Então, que fato seria esse? Oferir rendas, ser proprietário, né? Então, essa definição até tem essa discussão da doutrina, né? Que se chama fato gerador, o código chama fato gerador, tanto o fato hipoteticamente previsto, quanto a seu acontecimento. Daí a doutrina separa e chama, olha, enquanto a previsão legal, devemos chamar hipótese de incidência. Ocorrido no mundo fenomênico, fato imponível. Está no caderno dos senhores também, pessoal. Caderno não, está no texto que eu encaminhei. 7. O que são isenções heterônomas? O que cai em prova, gente. Isenção heterônomas, que são hoje proibidas pela nossa Constituição, são aquelas isenções concedidas por pessoa política diferente daquela que criou o tributo. Então, um exemplo, imagine a União isentando o ISS, que é de competência do município. A Constituição proíbe expressamente as chamadas isenções heterônomas, tá? Agora sim, passando para a atividade remota 6. E aqui nós temos apenas algumas questões, né? A primeira delas, defina fato gerador ou hipótese de incidência. Aqui, então, o código, como eu já disse para os senhores, pessoal, já define o que é fato gerador. Fato gerador é aquela situação definida em lei necessária e suficiente para o nascimento da obrigação tributária, né? Então, não tem muito que discutir muito isso aí. Está no artigo 114 e artigo 115. Dá uma lida lá, porque vocês vão ver o conceito de fato gerador. Lembrando daquela discussão a respeito da nomenclatura fato gerador para definir coisas distintas. 2. Em que momento nasce a obrigação tributária? A resposta está aqui em cima. A ocorrência do fato gerador, artigo 113. A obrigação principal de pagar nasce com a ocorrência do fato gerador. Então, a obrigação tributária do imposto de renda, quando surge? Quando o indivíduo ofere rendimentos. E assim por diante. Terceira, quais os aspectos que envolvem a ocorrência do fato gerador? Isso foi objeto das nossas últimas aulas, né? O aspecto pessoal, respeito sujeito ativo, sujeito passivo, material, que é o próprio fato gerador, espacial, que é o local da ocorrência do fato gerador, temporal, que é o momento da ocorrência do fato gerador, definição do momento, e o aspecto quantitativo, que diz respeito à base de cálculo e à alíquota, que é o quanto debeatur, né? Quarta, qual a crítica doutrinária em relação ao conceito do fato gerador? Acabamos de falar sobre isso. A crítica diz respeito ao fato de dar o mesmo nome a coisas distintas. Daí porque o professor Geraldo Ataliba fala de chamar de fato, hipótese de incidência e fato imponível, né? Mas já falamos. 5. Defina sujeito ativo da obrigação tributária. Quem que é sujeito ativo? Sujeito ativo é aquele que cobra. Então, é o titular da competência tributária, as pessoas políticas, ou outra pessoa estabelecida em lei. Lembrando que a capacidade tributária ativa pode ser transferida, a competência não. Ok? Então, por exemplo, é de competência da União instituir as contribuições previdenciárias. Mas quem que cobra? O INSS, que é uma autarquia federal. Tá? Falamos muito sobre isso. Defina sujeito passivo da obrigação tributária. Sujeito passivo é aquele que paga, né, pessoal? De acordo com o CTN, sujeito ativo poderá ser o contribuinte, que pratica o fato gerador, ou o responsável, aquela pessoa que a lei determina seja responsável pelo pagamento. Embora ela não tenha praticado o fato gerador, ela tem relação com o fato gerador, tá? Mas basicamente o sujeito ativo é aquele que vai sofrer o encargo tributário. 7. Defina contribuinte e responsável. Nós já falamos que contribuinte e responsável, ambos são sujeitos passivos, né? O contribuinte é o sujeito passivo direto, é aquele que pratica o fato gerador, previsto na lei. E o responsável é o chamado sujeito passivo indireto, é aquele que, embora não tenha praticado o fato gerador, embora não seja o contribuinte, a lei estabelece responsabilidade a ele, tá? Nós falamos sobre as formas de responsabilidade por substituição, né? Por sucessão.
8. Qual a diferença entre contribuinte e responsável tributário? Ambos são considerados sujeitos passivos, né? Mas a resposta está ali também no conceito. A diferença é que o contribuinte é quem pratica o fato gerador. O responsável é quem a lei, embora não tenha ele praticado, a lei determina que ele seja o responsável pelo pagamento. 9. Qual a distinção entre competência e capacidade? Também já falei. Vocês percebem que eu acabo repetindo? Isso repetindo algumas questões, mas isso é de propósito, pessoal. A ideia dos exercícios de fixação mesmo, né? Então, nós já falamos muito acima a respeito de competência e capacidade e suas diferenças, né? 10. O que difere... Não. Qual a diferença entre responsabilidade por transferência e responsabilidade por substituição? Que é interessante. Embora o código não faça a distinção na responsabilidade, essa é uma distinção doutrinária, né? E a diferença é o fator tempo. Enquanto que na transferência ela ocorre, a figura do responsável surge após a ocorrência do fato gerador, na substituição é antes. A lei já, antes da ocorrência do fato gerador, já estabelece uma figura do responsável, tá? Isso acho que ficou claro para os senhores, a questão da responsabilidade por transferência. Então, nasce em nome de uma pessoa e, em virtude de um fato posterior, transfere-se a outra pessoa. O nome já está dizendo. E substituição, eu tiro o responsável, o contribuinte, e ponho outra pessoa no lugar dele. Então, é o fator tempo, tá? Atividade 7 agora. De acordo com o CTN, quem são os sujeitos passivos da obrigação tributária? Acabamos de falar e falamos muito sobre eles. O sujeito passivo para o CTN é ou o contribuinte ou o responsável. E a responsabilidade se dá por transferência ou substituição. Tá? Defina contribuinte da obrigação tributária. Contribuinte também já está, a resposta lá em cima. É aquele que pratica o fato gerador, né? Então, o contribuinte do imposto de renda é aquele que ofere rendimentos, tá? Defina o responsável da obrigação tributária, também, nós já falamos sobre isso. Responsável é aquele que, mesmo sem revestir-se da qualidade de contribuinte, ou seja, ele não praticou o fato gerador, mas tem relação com o fato gerador. Essas figuras dos responsáveis tributários, pessoal, nós já falamos para os senhores, e tem a ver com a facilidade do fisco. O fisco, para facilitar a arrecadação, ele criou a figura do responsável. Então, no caso do imposto de renda, que é um exemplo bastante emblemático, o contribuinte do imposto de renda aquele que oferiu rendas. No caso do trabalhador, ele recebeu o salário, é a renda, vai pagar imposto de renda. Mas a lei transfere a responsabilidade do recolhimento à empresa. Fica mais fácil, concentra na empresa, então a empresa vai ser responsável por reter e recolher esses valores. Daí eu tenho na quarta quais são as formas de responsabilidade tributária previstas no CTN. Daí nós já falamos sobre isso, são duas, né? Embora eles não estejam previstos expressamente, a doutrina admite a responsabilidade por substituição e por transferência. E aí a quinta, o que é responsabilidade tributária solidária? Exemplifique. Solidariedade, pessoal, olha, o direito tributário não pode alterar os conceitos de direito privado, né? Solidariedade é aquele que vocês já sabem, já tem noção do que é responsabilidade solidária do direito privado. É quando mais de uma pessoa são obrigadas simultaneamente por uma mesma obrigação. Isso ocorre também em relação ao CTN. Então vamos dar um exemplo aqui. Vários proprietários de um bem imóvel, né? Todos são responsáveis solidariamente. A gente sabe que o pagamento feito por um aproveita demais, aquelas questões de solidariedade. Então existe a responsabilidade por solidariedade. 6. O que é a responsabilidade tributária por sucessão? Aqui tem mais um conceito de direito privado, que é de sucessão, né? E a sucessão aqui, não imagine só a sucessão por morte, existe a sucessão por incorporação, alienação. Então, o indivíduo que compra um imóvel que tem uma dívida tributária, assume essa dívida, a não ser que tenha uma cláusula específica lá, ele pode até discutir, mas a dívida acompanha uma sucessão aí, ou então as dívidas que os herdeiros assumem em relação à pessoa que morreu, em relação à herança.
É por sucessão. Vejam, então, que esses são exemplos de transferência, né? Nasceu em nome de um, mas por um fato posterior transferiu a outro, tá? Sétima, o que é responsabilidade tributária legal? É que quando o indivíduo tem responsabilidade, porque a lei assim atribui, né? É a lei que responsabiliza esse terceiro, né? Um exemplo tranquilo aqui é a questão da responsabilidade dos pais em relação aos tributos devidos pelos filhos, né? 8, o que é responsabilidade tributária por substituição? É aqui, a substituição tem que ter previsão legal, né? É aquela que a obrigação já se concretiza no nome de outra pessoa que não aquela que praticou o fato gerador, né? Então, substituição, como nós já dissemos, ela é anterior ao próprio fato gerador. A lei já diz, olha, o fato gerador ocorre em nome de fulano e retira o contribuinte, né? Mas esse terceiro aí, ele não pode ser qualquer pessoa, ele deve ter uma relação, no mínimo, com o fato gerador. É o caso da empresa que eu falei agora há pouco tempo, né? A empresa que paga o salário. Qual a relação dela com o fato gerador? Ela está pagando o salário. Então, há uma substituição, eu tiro o contribuinte e ponho a empresa no lugar. Então, percebam que no caso de substituição, quem vai sofrer o ônus tributário é o contribuinte, aquele que praticou o fato gerador. Mas a lei transfere a responsabilidade pela retenção e recolhimento à empresa. É muito comum a utilização da substituição tributária no imposto de renda, né? Imposto de renda e no ICMS. Nono, o que é a responsabilidade tributária por substituição para frente? Ou chamada também substituição progressiva, é uma invenção da Constituição, né? O artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, fala que antes da ocorrência do fato gerador, né? Olha, eu vou até ler para os senhores. A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição cujo fato deva ocorrer. Quer dizer, transferindo a responsabilidade para um terceiro, prevê a possibilidade de antecipação do recolhimento antes da ocorrência do fato gerador. Um exemplo, o veículo que sai da montadora, ele já vem com o ICMS pago. A empresa já reteve, a montadora já reteve. Nem ocorreu o fato gerador do ICMS, não houve ainda a circulação da mercadoria ao destinatário final, mas já vem com o ICMS pago. Também, como eu disse para os senhores, é uma forma de facilitar a arrecadação por parte do fisco, tá, pessoal? Agora vamos à última atividade remota, né? Vocês vão responder essa semana, mas já vou caminhar, porque esse vídeo e essas questões vão caminhar apenas na semana que vem. Atividade remota 8. O que é aspecto material do fato gerador? O aspecto material nada mais é do que o próprio fato gerador, né, pessoal? O aspecto material, por exemplo, é ser proprietário, circular mercadoria, industrializar, consumir um produto e assim por diante, tá? O que é o aspecto espacial do fato gerador? Aqui tem a ver o nome espacial, não tem nada a ver com nave alienígena, né? Espacial do espaço, né? Aqui diz respeito ao local da ocorrência do fato gerador, né? Então, dependendo da circunstância e da legislação, será um ou outro ente. Essa discussão ocorre muito em relação ao ICMS, né? Eu tenho o exemplo que eu dou para os senhores aí, nos exercícios que os senhores receberão. Desculpa, do ICMS não, do ISS. Imagine uma empresa de Mogi que prestou serviço em Suzano. Uma empresa que prestou um serviço. Vai pagar o ISS em Mogi, onde está a sua sede, ou em Suzano, onde prestou? Aí a pergunta vai depender do tipo de serviço, tá? A Lei Complementar 116, que trata do ISS, né? Ela diz que a regra é que o ISS é pago no local do estabelecimento da empresa prestadora de serviço, exceto em relação a alguns serviços. Por exemplo, serviço de vigilância. Esse tem que pagar no local da prestação do serviço. Então, o aspecto espacial diz respeito ao local de onde ocorre o fato gerador. 3. O que é o aspecto temporal do fato gerador? Aqui vocês já devem ter percebido, nós falamos sobre isso. Diz respeito ao momento da ocorrência do fato gerador. Em regra, o fato gerador ocorre no momento da ocorrência do fato gerador.
Porém, em alguns casos, e o exemplo que eu dou aqui também é interessante, a lei estabelece um momento distinto. Olha, o caso do IPI, o fato gerador do IPI ocorre quando alguém transforma uma matéria-prima num produto final, é industrializar. Esse é o fato gerador. Porém, esse fato gerador só se consuma, só se completa quando esse objeto sai do estabelecimento industrial. Então, enquanto ele foi produzido e está em estoque, não ocorreu o fato gerador. Então, é um aspecto temporal aí, pessoal, tá? Aspecto temporal. Fator tempo interferindo. 4, o que significa o aspecto quantitativo. Aqui nada mais do que a quantificação do tributo, e aqui leva em consideração os conceitos de base de cálculo e alíquotas, que nós vamos dar um pouquinho mais adiante. O que é domicílio tributário, a quinta, é o local onde o contribuinte deve responder por suas obrigações tributárias. Normalmente ele é o domicílio de eleição. Se não tiver eleito esse domicílio tributário, artigo 127, a própria legislação vai dizer qual é o local. 6. A mudança do prazo para o recolhimento do tributo precisa obedecer ao princípio da legalidade? Não, pessoal. O prazo de recolhimento não integra a hipótese de incidência, né? Nada mais é do que uma explicitação, uma determinação de uma data. Tanto que esse prazo pode ser modificado até por decreto. Isso está tranquilo na doutrina e na jurisprudência. Qual que eu estou agora? Tá. 7. Defina a base de cálculo e alíquota. Base de cálculo é a medida legal de grandeza do fato gerador. Então, vamos imaginar a base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo, né? Assim como a base de cálculo do IPTU, o valor do imóvel. Então, é a grandeza do fato gerador. E a alíquota é o percentual que se aplicável sobre a base de cálculo. Então, voltando ao exemplo do IPVA, a alíquota de 4% sobre o valor venal. Então, eu tenho, através da definição da base de cálculo da alíquota, a apuração do quantum do tributo, né? 8. Qual a importância da definição do aspecto temporal do fato gerador? Muito importante, tendo em conta alguns princípios que nós já visitamos, né? Como, por exemplo, o princípio da irretroatividade, né? A lei não pode retroagir para atingir fatos geradores ocorridos anteriormente. Princípio da anterioridade, a partir de quando você é exigido, né? E até porque institutos que os senhores estudarão no próximo semestre, institutos da decadência e da prescrição, que levam em conta os marcos, né? Dentre os quais a da ocorrência do fato gerador. É a partir da ocorrência do fato gerador que começa a ocorrer o prazo decadencial para o lançamento. Quer dizer, ocorreu o fato gerador, se não houver lançamento no prazo de 5 anos, ocorre a decadência. Então, a importância da definição do marco temporal, que muitas vezes é implícito, né, é muito importante para o direito tributário por conta desses princípios, por conta principalmente da prescrição e decadência. 9. Qual é o domicílio tributário das pessoas físicas e jurídicas? O artigo 127 traz a resposta, né, que diz, na falta de eleição, né, o domicílio tributário diz que em relação às pessoas naturais é a sua residência habitual, né? E quanto às pessoas físicas ou as firmas individuais, o lugar de sua sede. Então tá lá no artigo 127, só os senhores procurarem. 10ª, qual o prazo de pagamento do tributo na falta de previsão legal específica? Lembrando que o prazo de pagamento não integra a hipótese de incidência, mas se não tiver definido, o CTN traz aqui uma regrinha, artigo 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias da data em que considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Então, 30 dias da notificação do lançamento. Lançamento é matéria do próximo semestre, tá? Nós aqui estudamos obrigação tributária. No próximo semestre, estudar crédito tributário. São situações distintas, vocês vão entender. E a última questão, na verdade, é um teste que caiu em concurso, que envolve os aspectos, né? Diz assim, a lei que veicula a norma tributária impositiva deverá conter os aspectos indispensáveis para que possa determinar o surgimento e o conteúdo da obrigação tributária. Sobre esta, analise os itens a seguir, classificando-os como falsos ou verdadeiros, depois escolha a opção que seja adequada às suas respostas. Então, número 1 eu tenho
aspecto material da norma tributária diz respeito à situação geradora da obrigação tributária, certo? 2. O aspecto espacial da norma tributária corresponde ao território da pessoa política tributante, certo? 4. O aspecto temporal da norma tributária diz respeito ao momento em que se deve considerar ocorrida a situação geradora da obrigação tributária, perfeito. 4. O aspecto pessoal da norma tributária diz respeito à pessoa em favor de quem a obrigação tributária deve ser cumprida, tá certo? E 5. O aspecto quantitativo da norma tributária se refere ao montante devido na obrigação tributária. Perfeito. Então aí eu tenho a alternativa correta aí, é a letra A. Todos os itens estão corretos. Acabam sendo conceitos dos aspectos. Tá bom, pessoal? Pessoal, então era isso. Eu vou encaminhar esses exercícios para os senhores na semana que vem, para os senhores já estudando, né? Como eu disse, provavelmente sobra uma semaninha, mas vocês não vão ficar sem fazer nada, não. Eu vou encaminhar, provavelmente já para os senhores, o tema relativo à M2, né, um tema de pesquisa, para que os senhores façam com bastante tempo e tranquilidade. Tá bom, pessoal? Tudo bem, então? Pessoal, então, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem a gente conversa mais um pouquinho, tá? Um abraço a todos.